Glória a Deus. Graças a Deus pelos testemunhos e damos toda a glória ao Senhor Jesus somente. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. E toda vez que contamos os testemunhos, queremos que você veja o efeito do Evangelho de Jesus Cristo, porque alguns acham que funciona somente em Singapura, entre os membros da igreja. Mas o Evangelho é o Evangelho para o mundo. Amém? Tem os mesmos resultados no mundo inteiro. E é isso que queremos que você saiba aqui. Nós cremos que este ministério foi levantado para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Deixe-me falar mais radical. Eu creio que nós vamos ser parte do último movimento da reforma na igreja que Deus vai promover no mundo inteiro. Amém? Como nos dias de Martinho Lutero. Amém? Houve um grande mover do Espírito Santo, restaurando a verdade da justificação pela fé. Então, nós cremos que vai ter o último e grande mover do Espírito Santo, restaurando esta verdade mais uma vez. Ela foi perdida. Essa verdade foi perdida. E olha, até em muitas igrejas, em muitos lugares, em muitas denominações, em muitas, sabe, até partes do mundo onde Cristo é pregado, na verdade, como se desculpassem pela justificação pela fé. Dizem, você é salvo pela fé, mas não deve esquecer das obras. Sim, mas. E a nossa revelação da justiça pela fé não é tão forte mais. Mas eu creio que Deus está restaurando esta verdade mais uma vez. E desta vez, quando Deus restaura, é sempre maior em poder, maior em suas dimensões. Glória a Deus. E agradecemos a Deus porque fazemos parte da revolução do Evangelho dos últimos dias. A revolução da graça. Amém? No mundo inteiro. Todos vão ver que Deus é um bom Deus. Que esse Deus te ama tanto que Ele enviou o seu Filho com o propósito único de morrer pelos seus pecados. Amém? E lembre-se, Deus ama o seu Filho. Deus amava tanto o seu Filho que Ele abriu os céus para ele quando ele saiu do Rio Jordão e disse, tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ninguém agradou tanto o Pai como o Senhor Jesus fez. Ainda assim, esse Filho do seu amor, e é um termo da Bíblia, o Filho do seu amor, Ele o deu por você e eu. Por quê? Porque Ele te ama. Amém? Ninguém podia tomar o seu lugar. A melhor pessoa na terra, a pessoa, vamos dizer, mais moral da terra, não podia tomar o seu lugar e te substituir lá na cruz pelos seus pecados. Tinha que ser alguém sem pecado, alguém que não conheceu o pecado, não cometeu pecado e nele não havia pecado. Tinha que ser alguém que era um ser humano, porque Deus não pode morrer. Mas da mesma forma, a qualidade do seu sangue tinha que ser eterna. É o sangue que só Deus tem, amém? Se Deus assume a forma humana, como ele seria? Foi o Senhor Jesus Cristo, 100% Deus. Ele não deixou de lado a sua divindade e 100% homem quando ele veio à Terra. Você sabia que agora mesmo, no centro do universo, à direita de Deus na altura, tem um ser humano glorificado. Um de nós chegou lá, à direita de Deus Pai. Ele nos representa lá. Pense nisso. Muitas pessoas, quando pensam em Jesus, a mão direita de Deus, eles pensam, Deus está à mão direita, o Filho está à mão direita de Deus Pai. Não, você deve pensar nele quando ele está lá. Quando ele desceu, representou Deus. Mas estando lá, ele representa o homem para Deus. Pense nele lá como homem. E o que ele é, você é. A sua posição é a sua posição. Tudo o que ele é, você é. Tudo o que ele tem, você tem. Somente uma parte, uma área que eu e você não podemos possuir, que é dele, é a divindade. Certo? É a divindade. Nós não somos Deus. Ok, essa é a única área, mas aquilo que Deus fez a ele lá na cruz foi o que Deus fez a nós. Jesus levou os nossos pecados. E não só levou os nossos pecados, mas levou a nós. Aquela parte nossa, o velho homem, a natureza pecaminosa. Porque quando o homem pecou, todos nascem com a natureza pecaminosa. É como um câncer, o pecado, que espalhou pelo homem, no seu sangue,
ele está, certo? O pecado está no sangue. E é por isso que se manifesta com doenças, deformidades. E no céu não tem doença, não tem enfermidade, nem deformidade. Então o pecado está no sangue. E é por isso que os seus filhos não precisam aprender a mentir. O pecado está no sangue. Mas tem um verso lindo. Limparei o seu sangue. Amém. E eu creio que quando nascemos de novo, o sangue é limpo. Glória a Deus. Amém. E a Bíblia diz que ele remiu a sua igreja com seu sangue. Cuidado para alimentar o povo de Deus, a quem ele remiu, e Deus é o sujeito aqui, a quem ele remiu com seu sangue. Então, sangue de Deus quer dizer sangue real. Não era de qualquer um, qualquer sangue, mas o sangue do Filho de Deus, que nos remiu. Amém? Ele tinha que ser 100% Deus, 100% homem, para morrer na cruz pelos pecados. Como homem, ele morreu, ele tomou o nosso lugar, e até essa parte nossa, que ama pecar, ele crucificou lá na cruz. Pode não ser assim na nossa experiência, sentimentos e vida, mas é verdade pela fé. Amém? A fé vê o que Deus vê. A fé diz amém para aquilo que Deus diz. Então Deus, quando te vê, não te vê no seu pecado, mas Ele te vê na sua justiça em Cristo. Amém? E nunca deixe o mundo te definir. E você não se define, amém, baseado nos seus erros, experiências e falhas, e nunca defina a si mesmo baseado nos seus sucessos. Porque se você se definir pelo sucesso, aquilo vai durar somente enquanto o sucesso dura. O que você vai ser quando você perde aquilo, quando perder o trabalho? O que será quando perder a fama, a fortuna? Nunca associe a definição de quem você é com essas coisas. Deixa Deus te definir. Amém? Você é a justiça de Deus em Cristo. Você é filho de Deus. Filho do Abba. Amém? Filho do seu amor. Glória a Deus em Cristo. E qual ele é, qual aquele homem glorificado é, à direita de Deus Pai. Assim somos nós neste mundo. Amém? Glória a Deus. Se formos para casa agora, estamos felizes. Amém? Olha, anos atrás, quando eu vi isso, eu senti o Espírito Santo me falar: filho, tome posse disso, tome posse disso. Como tudo na vida cristã funciona pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você vai para a Europa, certo? Os meios de transação lá é através da moeda, o euro. Se for para a Inglaterra, eles têm lá a libra. Se você vai para, a Índia é o rupee, certo? E rupee. Rúpia na Indonésia, ok. Em várias partes do mundo tem outras moedas. O reino do céu opera pela fé. Amém? Mostra para Deus a sua fé. E você receberá o que precisa dele. Amém? Então a fé, sem fé, Deus planejou assim. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. E ali começou tudo, amém? E nós pregamos a palavra porque a palavra produz fé. Se você não sabe o que Deus tem para você, você não pode tomar posse. Amém? E anos atrás Deus falou: tome posse do fato de que o meu filho está à minha mão direita. Amém? Está aqui à minha direita. E tudo aquilo que ele é, você é. Como ele é justo, assim é você neste mundo. E eu já disse antes, se o verso tivesse dito, a palavra em 1 João se dissesse como Jesus era no passado, já seria bom. Certo? Imagina Jesus nos evangelhos, curando o enfermo, limpando os leprosos, era como Jesus era. Certo? Já seria bom ser como ele era. Mas não é como Jesus era, mas é como Jesus é, o que subiu, o Cristo ressurreto, glorificado à direita de Deus Pai. Como Jesus é, assim somos nós neste mundo, não quando morrermos, neste mundo. E eu creio na palavra. Então, Deus me falou: comece a crer naquilo que você pede. Eu comecei a pregar. Se você tem, depressão, creia. Jesus tem depressão agora? É lógico que não. Como Jesus é, assim é você neste mundo. Livre da depressão. Amém? Jesus é justo. Jesus fica preocupado de sair da comunhão. Não se esqueça, o mesmo corpo de Jesus que levou seus pecados na cruz, ninguém levou tantos pecados como Jesus levou. Pense nisso. Na cruz ele levou o pecado do mundo no seu corpo. Lá na cruz.
alguns dias depois, quando ele entrou no céu. Onde estavam os pecados? Era o mesmo corpo. Onde estavam os pecados? Acabaram. Foi uma obra perfeita. Eu disse uma obra perfeita. Onde estão os seus pecados? Acabaram. Por quê? Os seus pecados estavam no seu corpo. Entenda isso. Os seus pecados estavam no seu corpo quando ele estava na cruz. 3 dias depois, ele ressuscitou e voltou para o Pai. Amém. Espargiu o sangue. E onde estavam os pecados? Acabaram. Amém. A Bíblia diz assim: tendo purificado os nossos pecados, assentou-se. Amém. E começa a dizer: como Jesus é, o que você precisa? Amém. Você acha que está tendo problemas de memória? Diga: Jesus tem problemas de memória? Não. Sabe, ele lembra de tudo perfeitamente. Na verdade, tem a expressão a mente de Cristo. Amém? A mente de Cristo. Quando Deus fez o homem, Deus fez o homem com a sua mente. Linda e perfeita. Adão podia dar nome a todos os animais. Imagina todas as diferentes espécies de animais do mundo. Deus os levou a ele e ele deu nome a eles. Imagina quantas espécies tem no mundo. Quanta variedade de animais no mundo. E também os tamanhos diferentes, certo? Ele podia voltar ao primeiro que lhe deu nome, depois de milhares terem passado, e ele lembrava deles, mais uma vez. Amém? Às vezes olhamos para alguém e ficamos, sabe, eu te conheço, qual o seu nome? Não é? E era até alguém da sua própria família, certo? Então, este é o problema. Se este é o problema, você diz como Jesus é, como a mente perfeitamente de Cristo. Assim sou eu neste mundo, a minha mente. Amém? E tudo na sua carne vai falar porque o mundo e a carne não gostam do caminho da fé. Vão dizer, isso não faz sentido, você não pode pensar assim, sabe? E você tem que esquecer disso. Amém? Porque o mundo funciona assim. O mundo diz, se eu não ver, se eu não experimentar, eu não vou falar. Mas Deus diz, creia no que eu falei e declare. Como se já fosse, porque já é, de acordo com Deus, aquilo já é. Amém? E comece a declarar isso. E eu me lembro que a primeira irmã da nossa igreja que creu nisso, ela foi diagnosticada com um tumor no seu seio ou um caroço no seio, certo? E aquele caroço, eles estavam suspeitando que talvez era câncer. E ela recebeu o diagnóstico e veio até mim, porque naqueles dias eu ficava ali na frente, no altar, e ela veio até mim e me mostrou, sabe, o diagnóstico, certo? E ela escreveu no diagnóstico, Jesus tem caroço no seio. Como Jesus é, assim eu sou, eu estou livre disso. E depois ela voltou ao médico e aquilo sumiu. E aquilo, sabe, iniciou literalmente uma revolução de cura na mesma área para mulheres. Na América, especialmente, quando ouviram um testemunho, ela foi a primeira a receber e mais receberam. Então, igreja, a nossa autoridade é a palavra de Deus. Amém? Essa palavra que você carrega, a Bíblia é a sua autoridade, não uma denominação, não uma igreja. Escute, podemos até olhar para a história da igreja para aprendermos, ok? Para vermos como a igreja foi naquela época, mas não podemos usar essa história como autoridade. Aqui está a nossa autoridade, a palavra de Deus. E o que eu vou falar hoje é algo que eu sinto que está acontecendo com o corpo de Cristo. Eu não pregaria isso no natural, eu não pregaria isso porque vai atrair muitas críticas, vai atrair muitas pessoas, sabe, que são pessoas que estão sempre querendo me pegar e eles estão sempre por aí. Sabe, Deus os abençoe. Eu tomo a Santa Ceia até por eles às vezes, certo? Mas eu os abençoo e peço para que Deus não faça nada contra eles. Amém? Porque nós lidamos com amor e misericórdia, porque eu creio que alguns são sinceros, certo? Sinceramente errados, sabe? Não é? Mas olha, eu só quero te falar que eu não quero que eu esteja pregando algo que alguém vai criticar, sabe? Vai até falar mal de mim, esse tipo de coisa, que hoje é o que muitos fazem. Não gostam de você, te cancelam, vão escrever a história, sabe? E eles querem reescrever a história. É engraçado. Eu achava que se aconteceu, já aconteceu. Não é isso, mas querem reescrever a história. Amém? E querem te cancelar e tudo mais. Eu só acho que tem que ser muito poderoso para cancelar alguém. Porque, primeiramente, não foi você que deu vida para eles, você não deu ministério para eles, você não deu a bênção e tudo mais. Como cancelar se Deus
deu tudo isso. Tem um ditado que diz que quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. E hoje podemos até dizer, o que Deus escreveu, ninguém pode cancelar. Amém? E, olha, eu vou pregar mesmo assim. Certo? E é algo que tem a ver com a minha preocupação quando eu olho para os jovens hoje, essa nova geração, que não ouviu os ensinamentos com os quais eu cresci, que me abençoaram tanto. Agora mesmo você está vendo um milagre. Se você olha para, sabe, este maravilhoso centro de adoração aqui, sabe, este lugar que estamos aqui, não era nada, estava completamente vazio. Amém? Até me esqueci quantos prédios pequenos tinha aqui, certo? Mas não era este prédio que nós temos hoje. E você não pensa nisso. E você diz, pastor, a razão por que eu não acredito na fé, porque, sabe, eu sou alguém que tem que ver para crer. Mas você sabe que isso começou pela fé? Agora, você pode falar que o ver, você está sentado aqui, mas, na verdade, não era nada, a não ser a fé. Amém? Não foi fácil, porque naquela época, se olhar para todos os itens que eram contra nós, no natural, amém, em Singapura, uma nação que tem falta de terra, amém, toda voz dizia, é impossível encontrar um lugar que seria isso aqui. Mas no meu coração, eu dizia, os meus olhos estão no Senhor, amém. Quando Deus formou Singapura, Ele sabia o que ia acontecer, amém. Precisamos que o nosso povo tenha um lugar maior, amém. E não só um prédio somente para construir, amém. Mas precisávamos. E escute isso, nem dinheiro tínhamos, certo? Mas Deus nos trouxe o dinheiro. Amém? Deus proveu para nós. De forma sobrenatural. E se você quer saber, não foi fácil. Sabe, como um pastor naquela época, eu me lembro que aqueles que eram líderes da igreja e foram escolhidos para procurar um lugar e procurar algo para a nossa igreja, quando era somente uma ideia, o trabalho deles era fácil. Mesmo que parecia difícil para eles, porque eles falavam, pastor, só queremos saber uma coisa. Antes de procurarmos isso, antes de procurar ir, toda vez vinham a mim, será que é isto? Será que é aquilo? Só queremos saber uma coisa de ti. Isso é de Deus? Sabe? Até minha esposa perguntou, tem certeza? É de Deus? Amém? Os advogados fizeram essa pergunta também. Isso é de Deus? Certo? Todo líder fazia essa pergunta para mim. Isso é de Deus? E é uma linda maneira de ficar livre de estresse. Ouvir essa pergunta todo mês, certo? Isso é de Deus? Você tem certeza? Se for de Deus, vamos em frente. Certo? Muito fácil. Se é de Deus, vamos em frente. Por que não pergunta para Deus? Então tudo vinha em cima de mim, certo? Pela primeira vez eu senti a pirâmide invertida. Geralmente, sabe, tem os pastores e os líderes até lá embaixo, mas agora ficou invertida e eu estava lá embaixo. Eu senti o peso. Ainda bem que sobrevivi pela graça de Deus. Olha, Deus foi fiel. Amém? E então, eu disse para mim mesmo, eu tenho que ouvir de Deus, eu tenho que ouvir de Deus. Porque a quantia de dinheiro que vamos precisar e que Deus vai providenciar, tocar no coração das pessoas, não pode fracassar, ser um erro, certo? Não dá. Começar algo e depois desistir. Como Jesus falou, alguém começa um prédio e não pode terminar. Então tem que ser de Deus, tem que ser de Deus. Tinha muito negativismo na época. Amém? Alguns não creram que iríamos conseguir. Alguns falaram que não deveríamos fazer. Mas este lugar tinha que ser algo funcional para que as pessoas se reunissem, amém? Para adorar o Senhor, em um lugar onde poderiam não deixar de congregar. Então não foi feito para você ficar assistindo de casa. Você tem que vir para cá. Hã? Amém? Você tem que vir para cá. Está conosco. Sabe, a Bíblia fala de que eles se reuniam em um lugar. Então, não deixar de congregar e se ajuntar fisicamente, se reunir, quanto mais a Bíblia diz que você vê o dia se aproximar. Tem algo sobre isso. A Bíblia diz que o diabo vem rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Sabe aquilo que o diabo faz? A Bíblia diz que o diabo é como um leão que ruge, sabe?
E se você olhar para os programas, eu gosto de assistir os canais sobre a natureza, os documentários que mostram muito sobre história de animais, animais selvagens, você vai ver que a forma que os leões atacam, eles vão bem devagar e são pacientes. E quando eles veem um grupo de gazelas ou de zebras, algo assim, eles escolhem aquela que está fraca, certo? E ficam esperando, seguindo o grupo. Não atacam, nunca atacam, certo? Nunca atacam quando o grupo está junto e forte. Atacam quando o grupo fica confuso ou deixam para trás alguma que está machucada, algo assim, e esperam aquela que fica fora da comunhão. Fica isolada, fica sozinha. E se pensar nisso, nessa analogia que o Espírito Santo usou, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, a segurança em estar junto fisicamente. Não dá para explicar isso, algo espiritual, uma proteção divina. Já percebeu aquele endemoniado de Gadara, o homem mais endemoniado de toda a Bíblia? A Bíblia fala assim dele. Ele estava sozinho. Andava sozinho. Sabe? Não dá para entender isso, mas tem forças além do físico. Quem está sozinho fica pensando coisas loucas. Quem fica sozinho tem depressão. E a depressão reina na mente deles. Mas quando estamos juntos, a depressão tenta entrar, alguém fala algo que acaba com aquilo. Amém? Às vezes nem tem que falar algo. É só estar na presença do povo de Deus e tem algo no Espírito, é o Espírito Santo neles, que nos levanta. Não sei se eu ouvi de Deus, mas alguém fala algo que ela não podia saber, que eu precisava, e o que ele falou confirma o que Deus falou. E a Bíblia diz que ali Deus ordena, no lugar de unidade de comunhão, Deus ordena a bênção para sempre. E é isso que você vai pregar, pastor Prince, que é de controvérsia? Não. Número 1, isso vai causar muita controvérsia. Certo? E é isso. Enquanto eu concordo, mesmo concordando que tem ensinamentos extremos, ok? E também ensinamentos errados sobre prosperidade. Escute isso. É algo válido e algo certo que Deus está restaurando nos últimos dias. Como Deus restaurou o batismo com o Espírito Santo, que não foi na época de Martim Lutero, ele não falou de falar em línguas e tudo mais, ou sobre os dons do Espírito Santo, não foi para os seus dias, mas na história da igreja tem uma restauração progressiva. E a prosperidade é algo que Deus está restaurando nesses últimos dias, junto com a cura. E tem causado tanta controvérsia. Olha, eu não sou a favor do extremo. Escute, o extremo é onde a Bíblia coloca uma linha. Certo? Cuidado com a cobiça. Sabe o que é isso? Avareza, egoísmo. Certo? Ganhar dinheiro só para si mesmo. Amém? Não, a Bíblia diz no começo que Deus falou para Abraão, te abençoarei e tu serás uma bênção. Ou seja, Deus sabe se ele pode dar bênçãos por você, para os outros, ele vai dar as bênçãos para você. Amém? Ele pode confiar em você. Amém? Então, por causa deste ensinamento, certo? Por causa de ensinamentos extremos, de pessoas que falam algo, até na mídia social, todo mundo está na mídia social, e ficam todos olhando para os ensinamentos extremos e não querem mais aquilo, e eu não os culpo, não. Amém? Porque não aprenderam a palavra de Deus. Amém? Então, temos uma nova geração de pessoas que agora foram para o outro lado e não falam exatamente que a pobreza é santidade, como na história da igreja acreditavam que a pobreza era santidade, até faziam um voto de miséria. E aí foram para o outro lado. E temos uma geração de pessoas que não sabem o que fazer na recessão. Temos alguns jovens que acabaram de casar e, sabe, a casa é muito cara. E não sabem o que fazer. E Deus começou a falar comigo, recentemente me falou, filho, tudo aquilo que fez você ser quem você é durante esses anos. Quando era jovem, você ouviu aquelas mensagens, amém, mensagens certas, palavras certas. Amém, é lógico, Deus me ensinou por muitos anos, amém, a interpretação correta de muitas coisas que eu vou falar hoje para você. Amém. Enquanto entramos nesta recessão global, nesses últimos dias, porque isto é um sinal do final dos tempos, não só pandemias ou pragas, mas também fomes, Jesus falou disso, fome,
E já estamos vendo isso. E aqui em Singapura somos abençoados. Amém. O nosso governo é muito bom e agradecemos a Deus pelo nosso governo honesto. Amém. Mas não quer dizer que não vai chegar aqui. Vai chegar. Os jovens estão sentindo, especialmente os jovens. E Deus falou comigo desta maneira: se você não pregar, o espírito deles está aberto para receber. E eles têm visto na mídia social o negativo. Amém? Eles têm visto o outro lado. E ficam tristes, muitos ficam tristes quando ouvem isso. Mas acreditam naquilo e o espírito se fecha. Muitos estão pregando sobre prosperidade. Eles não querem ouvir. Eu me lembro que quando eu era jovem, eu não tinha muito dinheiro para comprar um livro cristão, mas eu abri e vi este verso. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi aquele verso. Eu era muito jovem, que diz que José foi vendido para o Egito e Potifar o comprou. Ele era um escravo, mas diz que José era um homem próspero. E tudo o que ele fazia, Deus fazia prosperar. Talvez eu gostei do verso porque é o meu nome. Certo? E eu disse, uau! E eu comecei a pensar, espera um pouco. Tudo aquilo que aquele, José tinha, eu quero. Você pode falar o que quiser, que Deus não quer prosperidade, é teologia da prosperidade. Pode falar o que quiser, mas quando a Bíblia fala daquilo, eu quero aquilo. Você quer também? Ele era um homem próspero e tudo o que ele fazia, Deus fazia prosperar. Ah, pastor, isso quer dizer tudo aquilo que José fazia prosperava espiritualmente, o mundo espiritual. Se era isso, eu quero também. Eu posso? Certo? Mas não podemos falar que era prosperidade espiritual porque a Bíblia diz que Potifar via. Potifar era um ímpio, tão ímpio como um ímpio pode ser. E ele via que o Senhor era com José. Ele viu, eu disse viu, que o Senhor era com José. E tudo que ele fazia, Deus fazia prosperar. Talvez quando ele plantava algo, a colheita era muito grande. Quando ele cuidava dos servos, uma nova missão, cuidava dos servos, os servos ficavam motivados. Tudo que ele fazia prosperava. E aquele seu chefe, então, Potifar, percebeu isso. Que até o colocou sobre tudo. Eu quero isso. Eu quero isso, tudo bem? Para que eu seja uma bênção. Olha, foi maldição para José? Não, o estava preparando para o ministério que Deus tinha para ele de salvar muitas pessoas na época. Por isso, muitos jovens estão tristes e dizem, pastor, importa se eu crer ou não? Sim, porque tudo funciona pela fé. Se você não crer e fechar o espírito para aquilo, você experimenta todo tipo de, escassez, e você não vê nenhum milagre e não entende por quê e diz, Senhor, eu sou um cristão e tudo isso, porque de alguma forma você recebeu no seu espírito, você recebeu algo que você leu na mídia social, algo assim, você começou a dizer, é mesmo, eu não vou acreditar nessas coisas, eu só quero ser santo e este é o meu pensamento. Amigo, seu relacionamento com Deus traz prosperidade. O relacionamento com Deus já é prosperidade. Número 1. Estar bem com Deus é a maior prosperidade. Verdadeiramente próspero é o que queremos. Amém? Agora somos a justiça de Deus em Cristo. Porque Deus tornou Jesus pecado por nós na cruz. Aquele que não conheceu o pecado para que fôssemos feitos a justiça de Deus nele. É um dom. Eu não fiz nada para ser justo. Jesus não fez nada para se tornar pecado. Tomou os pecados. Agora eu tomo a sua justiça. É uma troca divina. Amém? Recebemos pela graça. Amém? Glória a Deus. Então temos que crer nisso. Não é suficiente saber. Você tem que confessar, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 4, nós, tendo o mesmo espírito de fé, e ele está citando o Salmo, que diz, tendo o mesmo espírito de fé, a fé de Davi, certo? Tendo o mesmo espírito de fé, eu criei, por isso eu falei. Nós também cremos, por isso também falamos. Não basta somente crer. Tem que falar. Tem que dizer, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Então vem um outro ensinamento. Ele já existe por um tempo, mas... E você, na mídia social e tudo mais, vai ver gente se levantando contra crentes e o mais triste é crente se levantando contra crentes. Amigo, a mídia social deve ser um lugar para eles verem o amor uns pelos outros. E talvez não são alcançados porque Jesus falou, por isso, por este amor uns pelos outros, vão saber que sois meus discípulos.
Em vez de usar essa plataforma para atacar uns aos outros, vamos usar para abençoar uns aos outros e pregarmos o Evangelho. Mesmo discordando, vamos nos unir em torno da maravilhosa pessoa do Senhor Jesus Cristo, que ele foi 100%, Deus e 100% homem, que morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Amém? E o resto deixa para lá, podemos? Vamos nos unir em torno disso? A Bíblia não fala unidade na doutrina, mas unidade no espírito. Não vamos concordar em tudo, sabe por quê? Se tem 2 de nós, vamos ter 3 opiniões. Amém? Entre os crentes, às vezes. Mas não, vamos lavar roupas sujas diante do mundo. E depois falar, você precisa de Jesus. Então, lá no mundo, na mídia social, eles vão se levantar contra você se você confessar, certo? Como Deus. A Bíblia diz, em Romanos 4, que Abraão era como Deus. Porque Deus vivifica os mortos e chama aquilo que não é como se já fosse. A Bíblia diz que devemos fazer assim, chamar aquilo que não é como se já fosse. Que não é o quê? Não é visível, não podemos tocar, certo? Você não pode ouvir ou algo assim, ainda. Mas vai acontecer no físico, no material, como este prédio. Amém? Agora vemos, agora sentimos, agora podemos, entrar nele e tirar fotos dele, certo? Mas nasceu da fé, quando não tinha nada. Amém? Mas a fé é como Deus, que é um espírito, e gerou o mundo físico. Amém? Tudo que é visível veio do invisível. Amém? Então pense nisso, igreja. Deus chama aquilo que não é, no mundo físico ainda, como se já existisse. Não é assim? Amém? Deus chamou Abraão quando ele não tinha filho com Sara ainda. Certo? Tu és pai de muitas nações. Tu és um pai, não você vai ser. No hebraico, literalmente, eu te fiz pai de muitas nações, quando ainda nem tinha filho com Sara, sua esposa. Pai de muitos. Deus mudou seu nome. Deus falou, de agora em diante o seu nome será Abraão. E imagina a esposa chamando Abraão, quando já eram velhos, para vir almoçar, ou talvez jantar, ele no campo. Pai de muitos! Pai de muitos! E quem ouvia falava, coitada. Coitado de Abraão. Querem tanto um filho que mudaram o nome dele, A outra agora é princesa. Certo? E o outro é pai de muitos. Ora por eles. Pai de muitos, pai! Então, como Deus, que chama aquilo que não é como se fosse. Deus viu trevas. Deus não disse, uau, que escuro! Ia ficar mais escuro. Não, Deus falou o que ele queria era luz, e ele disse, haja luz! Deus viu trevas, mas não falou trevas. Deus não falou o que ele viu, ele falou aquilo que ele queria ver. É o caminho de Deus, isso é fé, eu criei, por isso falei. Então, antes de você ver, você tem que crer que você é a justiça de Deus em Cristo para produzir pensamentos, palavras e atitudes de um justo. Crer correto. Leva para a vida correta. Amém? E nessa área, alguns vão então dizer, isso soa tão ruim. Por exemplo, eles falam teologia da prosperidade. Soa mal, não é? Soa mal, teologia da prosperidade. Na verdade, eu não creio na teologia da prosperidade, eu creio no evangelho da graça e da paz. Amém? Mas aquilo produz, não gosta de riqueza? Provisões. Não gosta de saúde? Bem-estar, paz, Certo? Mas quando falam teologia da prosperidade, isso soa mal. Porque a Bíblia não fala da teologia da prosperidade, mas fala do evangelho da graça. E tudo começa assim, você se torna um justo, amém, e recebe a bênção dos justos. Amém! Mais uma coisa, que eles falam por aí, essa é a turma do pensamento positivo. Falam de vocês, pensamento positivo. Isso é pensamento positivo. Ah, aquela igreja fala de pensamento positivo. Isso é zombar de quê? Deus chama aquilo que não é como se já fosse. Jesus ouviu, certo? Que aquela pessoa morreu. Jesus confessou a morte?
Não. Amém? Ele não confessou o que era no natural. Confessou o que ele queria ver. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Certo? Ele não falou, ok? Que ele estava morto. Ele teve que falar porque os discípulos não entenderam. Ele disse, eu vou despertar Lázaro porque está dormindo. Ah, se ele está dormindo, ele está bem. Aí ele falou, ele morreu. Certo? Por causa da fraqueza deles, desceu ao nível deles. Mas você vai ver sempre Jesus chamando aquilo que não é como se já fosse. Ele falou para aquele homem, sabe, que tinha uma das mãos mirradas, estenda a sua mão. Amém? Ele chamou aquilo que ele queria. Ver a mão curada. Levanta, toma a tua cama e anda. Amém? Não temas, crê somente, ela será curada. Amém? Isso é fé. Amém? E todo este universo se prostra à fé. Posso te falar por quê? Porque o universo foi feito por Deus. Não por essa cultura moderna. Não por essas pessoas que querem agora dominar o mundo. Não foi? Está me ouvindo? Então, quando ouvir isso, não fique do lado deles. E olha, tem extremos. Tem alguém que diz, eu tomo posse do Cadillac daquela pessoa. Tomo posse da Lamborghini daquela pessoa. Você não pode fazer isso. Olha, acorda. O seu Deus não é tão pobre que tem que tomar. E tudo que tomam posse é de Lamborghini, Ferrari, esse tipo de coisa. Sabe? Olha, se você quer isso e Deus te responder, mas isso na verdade traz uma má reputação para o verdadeiro ensinamento. É prosperidade com propósito que Deus quer nos dar para sermos uma bênção para muitos. Então a primeira coisa a estabelecer é crer. Por quê? Porque temos que crer. É importante, como eu falei, é importante para nós crermos ou não. Importa, pastor, se eu creio? Importa porque você é um espírito e você nem percebe. O seu espírito está aberto e você crê naquilo que Deus quer que você tenha, que você prospere. O espírito está aberto, é a dimensão da fé. E você vê milagres, mais milagres, bênçãos sobre bênçãos, promessas e promessas, quando no natural não tinha nada. Mas do outro lado, se você não acredita que, sabe, isto é para você, você despreza isso, você não recebe porque Deus não vai forçar nada para você receber. Antes de ser salvo, amém? Talvez você era contra Cristo, contra crentes, zoar de igrejas e tudo mais. Certo? E como foi salvo? Você ouviu. Não tem outro jeito, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Ou alguém falou com você a palavra sobre salvação, sobre Cristo, o Evangelho, ou você ouviu o Evangelho sendo pregado, é a palavra, amém? Assistiu, ouviu, e depois teve fé. E aí você foi salvo. Então, em tudo, você tem que ouvir, por isso estou pregando. Você está ouvindo? E dias terríveis estão adiante. Mas voltando a Gênesis 26, o filho de Abraão, Isaque, e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Diga fome. Mais uma vez. Então, fome é um tempo de escassez. Ok? E esta fome foi ruim. Ok? Não tinha o suficiente para comer. E nada crescia. E a Bíblia continua dizendo que essa fome foi severa, como nos dias de, se continuar lendo, como nos dias de Abraão, que foi severa, e como nos dias de José, também foi severa. Então a fome vem sobre o mundo. Primeiramente, a fome vem, periodicamente, ao mundo. Ok? E o que faz dessa fome algo que temos que aprender para os dias de hoje? Quando você lê a Bíblia, como já falei, nas lições de como estudar a Bíblia, é que muito que foi escrito no passado, no Antigo Testamento, nas histórias, são tipos para aprendermos hoje. Ou seja, Deus as colocou ali porque é tão relevante, é que fala a nós hoje. Deus viu o futuro, pôs no livro, na época, para que fale conosco no futuro o que aconteceu na época, e o que fizeram lá é o que fazemos hoje. E o resultado de então é o resultado de hoje. Amém? Você entendeu isso? Então, primeiro estabelecemos que somos sementes de Abraão, certo? Se sois de Cristo, você é de Cristo? Pergunte para alguém, você é de Cristo? Cristo, isso é, você pertence a Cristo? Você é alguém que pertence a Cristo? Você é de Cristo?
E se sois de Cristo, olha isso. Então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme o quê? A promessa. Herdeiros conforme a promessa. Amém? Você é um herdeiro conforme a promessa. Olha, uma figura clara aí, um descendente direto de Abraão. Sabemos que a semente das sementes que Deus fala é Cristo. Então, se sois de Cristo, estáis nele, como ele é, nós somos, viu? Certo? Descendência de Abraão. Mas uma semente direta de Abraão foi Isaac. Isaac foi filho de Abraão, a semente prometida, certo? Que veio, finalmente. E essa história aqui fala como o filho de Abraão lidou com a fome, ok? E você conhece a história, mas o Espírito Santo tem algo novo. Ok, e aqui em Gênesis 26, diz assim: E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Então a primeira coisa que Deus falou para a descendência de Abraão, todos vocês, não desça ao Egito. E o que é isso? Quando a fome vier, não abandone os caminhos do Senhor para usar os caminhos do mundo. E lembre-se disso, toda vez que fala do Egito, sempre fala sobre descer. Vamos então subir a montanha do Senhor. Mas, como Jonas, quando se rebelou contra Deus, foi descer, descer, descer. Ele desceu a Jope. Certo? O porto. Entrou no barco e desceu no fundo. Quando estava no barco, desceu ao mar. Certo? O lançaram e ele desceu no fundo do mar. Desceu até o ventre da baleia. Então, a moral da história é simples. Abandona a Deus e desce, 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 desce. Amém? Volta para Deus, sobe, 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 sobe. Amém? Então não desça aos caminhos do mundo e o mundo vai te oferecer muitas coisas. Gratificação imediata. E temos uma geração de pessoas que querem dinheiro rápido. Querem retornos rápidos. Não estão interessados naquele que ajunta com trabalho aumentará. Não estão interessados em honrar os chefes da companhia, que é um espírito que Colossenses fala, sabendo que do Senhor vem a recompensa. E então a impaciência veio. Não querem mais trabalhar. Eu creio que eu fui chamado por Deus para prosperar. Este é o outro extremo. Certo? Não querem o caminho da Bíblia. Tudo o que eu vou ensinar nas próximas semanas será sobre a prosperidade do tipo de Deus, que não é a prosperidade do mundo. E você pode falar, pastor, eu não preciso disso, eu tenho milhões no banco. Sabe? Acho que foi Billy Sunday que falou, quem não tem dinheiro é pobre, mas quem não tem nada a não ser dinheiro é mais pobre ainda. Mais pobre. Não tem nada, só dinheiro. Não estou falando isso. Tem muita gente pobre com muito dinheiro. Deus quer te abençoar em todas as áreas da vida. Em todas as áreas. O que a Bíblia fala em Josué 1:8, bem-sucedido. O que a Bíblia fala, muitas vezes, tudo o que fizer prosperará. Tudo o que fizer prosperará, o Senhor vai te abençoar. E então, você vai emprestar a muitos, Deuteronômio 28. Emprestarás a muitas nações, não tomarás emprestado. E tu serás cabeça e não cauda. Amém? Tudo isso é parte da bênção de Abraão. Então Deus disse, não desça para os caminhos do mundo. Olha, o caminho do mundo, não dá para falar isso é certo, é errado, isso é certo ou errado. Olhe para o princípio, isso está tomando todo o seu tempo. Você está perdendo a saúde e não consegue dormir com os olhos inchados. Você está estressado por causa disso. Você olha para o preço o tempo todo e fica vendo flutuar. Então, princípios como estes. Não posso falar é errado ou certo. Princípios. Deus não abençoa com dores. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece, escute, e não acrescenta dores a ela. Leia isso. No hebraico, não é acompanhada de sofrimento. Trabalho duro. Não acrescenta dores. Não existe dor. Está ouvindo, igreja? Não acrescenta
trabalho doloroso. Esef, dor, não acrescenta dor. Quando Deus te abençoa, amém, mesmo trabalhando duro, é com prazer. Sabe? Aqueles que são fisiculturistas, quem levanta peso, e temos um ou dois aqui na frente, e nem precisa mostrá-los. Câmera aqui. Amém? E eles falam que se não tem dor, não tem ganho, certo? Mas na verdade o que eles falam é que a dor não pode ser exagerada, não pode ser muito aguda, tem que ser algo prazeroso, o exercício tem que ser prazeroso, com exaustão, mas não exaustão com dor. Senão está se ferindo. Agora descobriram isso, certo? Se exercitarem, tem trabalho, tem suor e tudo mais, mas não deve chegar ao lugar de ficar sem ar e com muita dor forte, ok? Então, amigo, quando Deus te abençoa, tudo na sua vida é abençoado. Deus disse: te abençoarei, habita nessa terra, que era gerar, peregrina nessa terra e eu te abençoarei. Então, um argumento sobre a bênção é de Deus ou não? Sabe o que é bênção? Pastor Prince, a bênção quer dizer, você sente aquela paz. E quando você fala paz, de onde você tirou essa palavra paz? Paz na mente e no coração, sim. Mas de onde ela veio? Você tirou isso da Bíblia. A Bíblia fala de paz. Amém? Você tirou essa palavra, paz. E de onde veio? Da Bíblia. Amém? E sabemos que a palavra grega no Novo Testamento para paz é Irene e no Antigo Testamento para paz é o quê? Shalom. Olha, shalom, pergunta para algum judeu, se você já foi a Israel, alguns já foram. Quando for pergunta o que é shalom, shalom é somente paz de coração? Não. Shalom é saúde, eles vão falar. Shalom é prosperidade. Quando dizem shalom, estão dizendo que tudo vá bem contigo, por fora e dentro, e ao seu redor. Amém? Ah, pastor, o senhor só está falando isso, ok? Ou eles só estão falando? Talvez a Bíblia quer falar outra coisa, então vamos ver um erudito, ok? Temos a definição completa de shalom de Maus, que fez um dicionário das palavras no grego e no hebraico. Maus foi, sabe, um expert do hebraico, ok? Se você queria um expert, aqui está para você. Não é mais somente o pastor Prince, ok? Shalom é uma das palavras mais importantes no Antigo Testamento. E além de paz, pode ser traduzida como prosperidade, bem-estar, saúde, plenitude, segurança. Você gostou disso? Quando eu falo shalom, o que é isso? Amém? Mas escute, não pode falar que mudou, porque a única coisa que mudou no Novo Testamento é que a palavra é no grego. Quando Paulo falava para o povo judeu no Novo Testamento nas igrejas, ele falava em grego para os judeus? Não. Amém? Quando Jesus apareceu a João e ele falou, eu sou o primeiro e o último, quando falou das primeiras letras, alfa e ômega, as primeiras letras do alfabeto grego. Mas quando falou com um judeu, ele falou alfa e ômega? Não, foi traduzido para nós. Foi em hebraico o que ele falou? Eu sou Aleph e Tav. A primeira e a última letra do alfabeto hebraico. Aleph Tav juntos é a quarta palavra da primeira frase da Bíblia. No princípio, criou Deus os céus e a terra, diz no princípio, Deus, 3 palavras ali. A do meio é Aleph Tav, não foi traduzida. Os céus e a terra, 3 palavras, fazem uma menorá. No meio, sem traduzir, que é a assinatura de Jesus Cristo lá no começo. Ele disse, eu sou Aleph Tav, revelou que ele é o Criador. Amém? Você entendeu isso? Certo? Muito claro, shalom. Paulo falava shalom para os seus irmãos judeus, certo? O que ele falava? Tudo isso, você viu, igreja? Certo? Não somente paz para a mente. Ei, paz, irmão. Ei, paz para você também. Paz. Falamos só paz para a mente, certo? Paz, irmão, tenha calma. Amém? Essa é a ideia. Quer dizer completo. Quer dizer plenitude, não é? Não em pedaços. Não é? Quantos querem paz? A paz da Bíblia, certo? E toda vez que Paulo começava uma carta, ele dizia graça e paz, shalom, no hebraico. Certo? Irene no grego, para paz, é o mesmo. O mesmo.
A mesma Bíblia. Palavras diferentes. Desculpa, diferentes idiomas. A mesma palavra. Ok, Deus falou para Isaac, te abençoarei. Certo, te abençoarei. Vamos ver. Peregrina nessa terra, eu serei contigo, te abençoarei. A palavra aqui é Barak. Barak. E o que é Barak? O substantivo é como Deus falou para Abraão. Te abençoarei e tu serás uma bênção. Eu te Barak e tu serás um Baraca. Como vale de Baraca, tu serás uma bênção. Então a bênção como substantivo, certo? Barak é o verbo, certo? Aqui é Barak. O que é Barak? Eu disse, Deus vai te abençoar em todas as áreas da sua vida. Onde importa, número 1, relacionamento com Deus. Você é a justiça de Deus em Cristo. A bênção de Abraão está sobre você. Não é? Amém? Rapidamente, Cristo nos remiu da maldição da lei para que a bênção, ok, Cristo nos resgatou. Quem é nós? Eu e você. Certo? Nós fomos resgatados do quê? Da maldição da lei. Não estamos sob a maldição da lei. Amém? Mesmo nós, não sendo perfeitos, nós não estamos debaixo disso. Ok? Por quê? Porque, olha, isso aqui mostra bem claro que não somos